Juca, você podia Tô. entregar o seu ratão e o seu gatão de ouro. Eu não quero influenciar, evidentemente, o seu voto. Você vota para quem você quiser, como sempre, né? E daqui a pouco a gente fala também, podemos até falar na esteira das questões que envolveram o Daniel Alves, Fortaleza e tudo mais. O gatão de ouro, nesse dia histórico, 23 de fevereiro, em que alguém cometeu a heresia de comparar Romero ao Romário, o gatão, o Romero. gatão, o gatão de ouro vai para Romério, muito bem batizado pelo nosso Arnaldo. Romério, pela sua fase exuberante de artilheiro no Esporte Clube Corinthians Paulista. E o ratão, olha, já respondendo a sua questão na abertura, não me parece que seja correto você punir o clube pelo que um bando de torcedores faz a quilômetros do estádio. Porque isso pode permitir, né, numa hipótese maluca, mas pode, que torcedores do Santa Cruz se vistam de torcedores do esporte, façam o que fizeram no ônibus do Fortaleza, e é o esporte que é punido, e não o Santa Cruz. Para mim só há essa solução. Já que os cartolas não tomam nenhuma atitude, já que os cartolas não são solidários, que os clubes não estão nem aí, lembre-se, Corinthians até abriu o CT para a torcida invadir, às vésperas de um jogo Corinthians e Ponte Preta, diga-se de passagem. Jogador de futebol, numa hora dessa, tinha de parar. Esses mesmos corporativistas da cafajestice, incapazes de fazer uma crítica, ao contrário, passam pano para estupradores como Robinho, como Daniel Alves, são incapazes de serem solidários aos jogadores do Fortaleza, como não foram aos jogadores do Bahia, como não foram quando o ônibus do São Paulo levou tiro, como não foram quando lá atrás, ainda no século passado, jogadores do Corinthians foram emboscados na Via Anchieta. Jogador de futebol no Brasil é assim, um bando de alienados frouxos. Enquanto as jogadoras se colocam, os machos se acovardam. E aí, velho, não tem solução. Então, ao jogador de futebol profissional brasileiro, hoje, o meu ratão de bronze. Muito bem, o Juca entrega o ratão de bronze, daqui a pouco ele vai sair, mas a gente pode dar um plazinho final aqui, Mauro, porque isso foi colocado na discussão sobre clubes punidos pela violência da torcida, é a nossa enquete aqui. A pergunta é, clubes devem ser punidos pela violência da torcida? 68% e 25%, e não 32%. Você, por exemplo, é contra, acho que não, o negócio é o CPF. A pergunta que eu sempre faço nessas horas é o seguinte: o que você faria, você que defende a punição ao clube, se você fosse o presidente do Esporte Clube do Recife? Quando um grupo de pessoas do lado de fora do estádio, que podem nem ter entrado no jogo, nem ter comprado ingresso, atiram bombas no ônibus do Fortaleza. Não tem o que fazer. Ainda teve um dirigente lá no Nordeste que sugeriu torcida única. Torcida única? Tem nada a ver torcida única. Evandro Carvalho é o nome dele, presidente da Federação Pernambucana. Talvez a proposta mais infame dessa história toda aí. O que tem a ver torcida única? Não tem o menor cabimento. Foi a torcida local e não sabemos nem se entraram. Hoje tem ocorrido muito brigas de torcidas organizadas, de integrantes que não vão aos jogos. Eles não vão aos jogos, não tem ingresso. Eles se encontram longe do estádio e o couro come, a chapa esquenta. Ficam aí na pista. Então esse é um problema policial, gente. Não é um problema do futebol exatamente. Ele é um problema policial de pessoas com comportamento marginal, comportamento criminoso, aliás, né, atrelados ao futebol. Mas agora, se você provar que o clube apoiou o grupo, foi conivente, fez vistas grossas, estimulou, aí o clube tem que ser punido. Caso contrário, vai fazer o quê? O que você pode fazer? Agora, as ditas autoridades têm que identificar os elementos por intermédio dos vídeos, pelo menos alguns deles, e levar as últimas consequências. É isso que tem que fazer. Na hora que punir o CPF, aí os caras vão pensar duas vezes. Mas já tivemos casos aqui em São Paulo, por exemplo, já contei essa história, vou contar rapidamente, uma briga de torcedores do São Paulo e do Corinthians. Um torcedor, não era dia de jogo entre os dois, era um dia de jogo do Corinthians, voltando a torcida, houve uma emboscada. Um torcedor do São Paulo foi espancado até a morte.
A farda do policial tinha a câmera, o governador gosta muito dessa história, né? Mas tinha a câmera. Por intermédio dessa câmera foi identificado, as imagens, né? Foi identificado um dos torcedores que espancaram aquele que viria a falecer. O cara foi preso, a polícia fez o trabalho dela, foi preso, e depois houve um relaxamento de prisão, e a alegação foi alguma coisa do tipo: não há como comprovar que ele deu o golpe fatal. Sim, mas ele participou do espancamento que gerou a morte do outro rapaz. E o cara foi solto. Quando isso acontece, você estimula, né? Para que outros tenham esse comportamento. O cara morreu ali, foi preso, mas soltaram, não acontece nada, bicho. Vamos lá, né? Agora, se os caras vão em cana e tem problemas, aí começa a mudar. Não tem outro jeito. Aí, claro, você pode envolver o Ministério da Justiça, o Ministério Público, o Superman, o Batman, todo mundo. Agora, não adianta punir o clube nessa situação, a não ser que o clube comprovadamente tenha participado ou tenha sido omisso diante de alguma situação na qual ele pudesse evitar, né? E desconheço que o Sport Recife tenha apoiado o comportamento dessas pessoas. E nem tirar a torcida organizada não adianta também. Proíbe a torcida jovem do esporte, supostamente foi a torcida jovem, né? Tira a torcida. Não adianta, os caras estão na rua, gente. Vou fazer a mesma coisa. Tiver que fazer. Isso é uma ação criminosa, é um atentado, cara. Jogar uma bomba dentro do ônibus. Porra, isso é um negócio seríssimo. Já houve do Bahia também, mas se não me engano foi próprios torcedores do Bahia, né? Há algum tempo. Né? Dessa vez foi no ônibus do adversário. Isso. Bahia indo jogar contra o Sampaio Corrêa na Fonte Nova, lá em Salvador. Então não é a primeira vez. Como o tiro no ônibus do São Paulo também foi uma emboscada no caminho do Morumbi. Né? Isso. Agora, o jogador não faz nada. O jogador não tem sindicato, Mauro. Os presidentes do sindicato dos jogadores são os caras que jogavam futebol no século passado. Martorelli, Gil de Abaquato, Alfredo. Mas, Juca, então, é isso que eu me pego, porque nós estamos tentando transportar para a questão do futebol uma coisa que o país não tem. Organização sindical, movimentação, greve, paralisação, não tem nenhum aspecto. Nós não estamos na França ou na Argentina, onde a cultura do coletivo ela se impõe. Não estamos, para nenhuma razão, para nenhuma causa. Lamentavelmente, não estamos. Então, a gente ficar esperando ou a paralisação, ou, por exemplo, como o Mauro falou, a punição ao CNPJ, não vai rolar. Ou vai demorar, ou vai... Não vai rolar. Então, eu acho que para algumas coisas... Tudo bem, então pode sair. Eu sei que você está saindo depois desse discurso maravilhoso meu, que eu estou pegando, mas você grava isso, grava. Algumas coisas, saindo, então, em algumas situações, precisam ser, sim, a punição esportiva, como aconteceu com o Grêmio no caso do racismo. Certo, do Aranha? O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil, naquela situação em 2014, e mudou o comportamento da torcida do Grêmio no estádio. Então o esporte tem que ser eliminado da Copa do Nordeste. Lamentavelmente, o esporte está fora da Copa do Nordeste. Não é punir, jogar sem torcida. O esporte teria que ser eliminado da Copa do Nordeste. Mas, além de... Não só não foi, como talvez vá ser punido por portão fechado, tal. Agora, teria que ser uma punição esportiva nessa monta, para que a coletividade passe a se preocupar com isso. Porque é aquela questão da jogar copinho parar de jogar copinho, por quê? Porque interditava o campo. E aí porque ninguém se preocupa com o outro, só com o seu. E como o esporte, o Bahia, o Fortaleza, aí é o seu, é o coração, tem que punir esportivamente. Eu já mudei de ideia, não tem como. Tem que punir esportivamente, em alguns casos, esses severos, imediatamente. Esporte Clube do Recife está fora da Copa do Nordeste. Ponto final. E aí vai ter uma preocupação da coletividade do esporte com os torcedores. Enquanto tá tentando investigação, punir o CNPJ, mas tem que ter a punição esportiva, sim, porque muda um pouco a situação caótica que a gente vive. Agora, a idealização de situações nesse país ela não ocorre. E a punição ao CNPJ ou a fiscalização à polícia é a mesma que está tendo problema aqui na Baixada Santista, nós estamos vendo o que está acontecendo, ou no presídio de Mossoró. Cara, nós estamos no Brasil. Então a gente sabe o país que a gente está. E o futebol não está à margem disso, pelo contrário. E o brasileiro é assim, o brasileiro não se organiza coletivamente. Então, quando o Juca fala em greve de jogadores, não vai rolar. Porque aqui, quando a gente tem uma greve para qualquer coisa, a comunidade fica contra. Ela não quer saber do aspecto coletivo da greve. Por quê do motivo? Então, a gente não vai chegar lá nessa situação, lamentavelmente.
Até isso acontecer, quando tiver uma situação dessa, tem que ter a punição esportiva. E o esporte tem que ser eliminado da Copa do Nordeste, na minha visão, assim como o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil quando teve o caso de racismo do Aranha. Foi uma coisa que passou de qualquer limite. E agora passou de qualquer limite. E o que ia fazer? Acabar com a Copa do Brasil lá atrás? Não. O Grêmio, onde teve o caso, uma torcedora ou um grupo de torcedores foi eliminado da competição. E o esporte tem que ser eliminado da competição. Aí, quem sabe, passa a se preocupar com a sua coletividade. É só assim que eu vejo uma possibilidade de redução desse tipo de coisa. Finalize, Lavieri. O presidente do esporte ontem, a notícia era que talvez fosse romper a relação com a organizada, talvez. Então, assim, o ponto é claro que eu entendo quando o Mauro diz que o que você vai fazer, o que o presidente vai fazer, mas no dia a dia, os presidentes de alguns times, eles alimentam esses grupos, as torcidas organizadas, e eu não sou contra a torcida organizada de uma forma geral, eu acho que eles fazem festa muito bonita, tem ações legais, mas quando acontece esse tipo de coisa, não dá para falar, não, olha, isso eu não apoio, eu apoio os caras só na parte boa, na parte ruim. Então, assim, eles têm essa relação. E outra coisa que está até passando mais, está passando batido diante do fato absurdo que aconteceu com os jogadores do Fortaleza, essa torcida organizada do esporte tinha armado uma emboscada para uma das torcidas organizadas do Fortaleza. O Fortaleza tem duas grandes torcidas organizadas. A do esporte tentou fazer um ataque a uma delas e atacou a torcida que eles são aliados. Por quê? A outra torcida que eles queriam atacar é aliada da torcida do Santa Cruz. Então, na emboscada, eles erraram o alvo. Eles atacaram a torcida aliada e eles tiveram um rompimento, inclusive colocado nas redes sociais. Eu vi essa notícia hoje no Diário de Pernambuco também, inclusive, dando crédito aqui. Então, assim, tá passando batido. Por quê? Porque os caras estão ali, é uma milícia, cara. Eles estão atacando entre eles. Porque é aliado da torcida do Santa Cruz. Aconteceu outro dia na estrada, porque a torcida do Cruzeiro é aliada da torcida do São Paulo e a do Palmeiras é a torcida aliada do Atlético Mineiro. Então, assim, isso vai muito além. E a gente vê a diretoria de vários times que fornecem suprimentos, que patrocinam as viagens, dão ingressos, então eles também precisam ser cobrados. Em questão coletiva, o Arnaldo foi perfeito, eu concordo 100%, eu ia até falar sobre o tema, mas o Arnaldo foi perfeito, então eu só assino embaixo do que o Arnaldo falou. Qual